E no vídeo de hoje, cartas às 7 igrejas da Ásia. Um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em dezembro de 1981. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Éfeso. Dados histórico-geográficos. Éfeso era a capital da Iônia, país antigo, localizado na costa ocidental da Ásia Menor, sobre o mar Egeu. Era uma das mais importantes entre as 11 cidades de que se constituía a província romana da Ásia. Estava situada na desembocadura do rio Caister. Era porto marítimo, distante cerca de 40 milhas ao sudoeste de Esmirna. Foi fundada por um príncipe grego no século XI a.C., tendo existência tumultuada devido à sua localização estratégica que lhe causou a mudança de dominadores várias vezes entre macedônios, persas, sírios e romanos. Entre os seus mais notáveis conquistadores podemos mencionar Creso, rei da Lídia, cuja capital era Sardes, e que a conquistou em 560 a.C. Já em 557 a.C., ela mudava de dono, sendo conquistada pelos persas. Com a vitória de Alexandre o Grande sobre os persas nas batalhas de Grânico, em 334 a.C., em Isso, em 333 a.C., e em Arbelos, em 331 a.C., Éfeso ficou sob o domínio greco-macedônio. Com a morte de Alexandre o Grande, Lisímaco, seu general, ajudante de ordens, foi proclamado rei da Trácia e Macedônia, ficando Éfeso sob seu governo. Em 286 a.C., Antíoco o Grande, da Síria, conquistou os domínios de Lisímaco e Éfeso. Mudou uma vez mais de dono. Após derrotar Antíoco o Grande na Batalha de Magnésia, em 190 a.C., os romanos se apoderaram de Éfeso e a presentearam a Eúmenes, rei de Pérgamo. Porém, com a morte de Átalo II, rei de Pérgamo, em 133 a.C., ela retornou ao poder romano, que então a converteu em capital da província romana da Ásia, devido à sua localização ideal ao comércio. Em Éfeso havia, entre outros, 2 grandes edifícios, o Templo de Ártemis e o Teatro. O Templo de Ártemis sofreu um grande incêndio, motivo porque foi reconstruído em 365 em estilo iônico e depois, então, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Suas dimensões eram 342 por 164 pés e consistia em 2 ordens de 8 colunas duplas, frente a frente, na largura, e outra ordem de 18 colunas duplas, também frente a frente, de fundura, a saber, em cada lado. Essas colunas eram autênticos monolíticos de mármore branco de 55 pés de altura por 18 de circunferência. A coberta era toda à base de mármore branco. Suas partes interiores eram decoradas esplendorosamente por artistas famosíssimos do passado, tais como Fídias, Praxíteles, Escopas, Parásios e Apeles. Esse colosso foi destruído pelos godos em 260. O teatro foi um dos maiores conhecidos no passado. Tinha um auditório semicircular de 495 pés de diâmetro e constava de 66 filas de assentos e outros camarotes para acomodar uma assistência nada inferior a 24.000 pessoas sentadas. Dizem os historiadores que então Éfeso deveria ter uma população superior a 1 milhão de habitantes.
Mas de todo aquele esplendor passado, tudo que hoje existe é um museu de recordações pagãs e as ruínas deixadas por terremotos que a destruíram completamente, parecendo indicar o desagrado de Deus àquela cidade pagã que não quis aproveitar-se da oportunidade dada por tantos anos à aceitação da mensagem salvadora na pessoa de Jesus Cristo, através do Evangelho a ela proclamado por fiéis testemunhas. De fato, pelas ruínas que ali nos foi dado a ver, como ruas calçadas de mármore branco e coisas outras em nada inferiores, podemos crer que Éfeso foi uma grande e rica cidade do passado, que atualmente nem mais porto é, porque os aluviões de areia, trazidos pelas enchentes do rio, aterraram de tal modo o seu antigo porto, que hoje suas ruínas estão a 30 quilômetros distantes da praia do Mar Egeu. Atualidade. Em nossa passagem pelas ruínas de Éfeso, visitamos o museu local e, minuciosamente, examinando o máximo que o tempo nos permitiu, as estátuas e os demais motivos ali em exposição, a única alusão a algo bíblico que encontramos foi uma gravura em relevo que representa, em estilo muçulmano, a cena do sacrifício de Isaque por seu pai Abraão no Monte Moriá. Tudo o mais que ali vimos foram estátuas e motivos puramente pagãos que nos deixaram admirados da ausência de qualquer alusão ao cristianismo, como se ali jamais houvesse existido uma fervorosa e poderosa igreja cristã no primeiro século e que existiu até muitos séculos depois. Religião. Éfeso era uma cidade idólatra ao extremo, sendo dominada pelo culto pagão a Ártemis, biblicamente conhecida por Diana dos Efésios. Atos 19:35. A mais de Ártemis, os efésios adoravam a Eros, o deus pagão da sensualidade, Atenas, a deusa pagã da sabedoria e da guerra, Serapis, Ísis, Pânter, Afrodite, Esculápio e, como não podia deixar de acontecer, também adoravam ao imperador romano, que tinha ali o seu altar, o seu templo e o seu sistema de adoração característico. De fato, o paganismo efésio era fortíssimo. Cristianismo. De cristianismo, a única alusão que ouvimos relatar é a lenda relativa à Virgem Maria, que ali ainda hoje é adorada por monges e freiras idólatras que creem pela inferência que fazem do texto de João 19, do 25 ao 27, onde é afirmado haver Jesus colocado sua então já velha mãe sob a custódia do apóstolo João, e por isto afirmam haver ela morrido ali, porque a história do cristianismo declara haver o referido apóstolo vivido a última parte de sua vida como pastor da igreja em Éfeso, e que ali findou a sua existência terrestre em provecta idade. Sinceramente, em sã consciência, descremos da referida lenda, porque Maria é dada como havendo morrido em várias partes e também porque ela simplesmente saiu da história e do relato bíblico com a referência à sua pessoa em Atos 1 e 14. Todavia, Marcos 6 e 3 afirma haver ela dado à luz a outros filhos além de Jesus, entre os quais está Tiago, de quem Paulo, com a divina autoridade que lhe era peculiar, testifica dizendo que, indo a Jerusalém após sua conversão a Cristo, não encontrou ali a outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1:19. Sabemos que esse irmão de Jesus converteu-se ao cristianismo após a ressurreição de Jesus dentre os mortos e veio a ser pastor da igreja em Jerusalém. E, como tal, presidiu o primeiro concílio cristão ali realizado, a bem da definição doutrinária entre judaísmo e cristianismo, cerca do ano 48. Duvidamos que Maria, em sua ancianidade, se haja aventurado a emigrar a Éfeso, preferindo a companhia de João no estrangeiro à de seu filho Tiago em Jerusalém.
Foi sob o governo romano que o cristianismo chegou a Éfeso, talvez no ano 52, trazido por Áquila e Priscila. O certo é que, ao chegar ali numa viagem rápida no ano 54, quando de sua segunda viagem missionária, Paulo, voltando à Palestina, deixou ali esses 2 prisioneiros. Ao voltar depois, cremos, no mesmo ano, em sua terceira viagem missionária, e desta vez para demorar-se em Éfeso nada menos de 2 anos, conforme nos relatam os textos encontrados em Atos. Então a província romana da Ásia ouviu a mensagem do Evangelho de Cristo. A igreja cristã em Éfeso, tudo indica, teve a João por seu pastor por algum tempo, porque conforme a referência à sua fraqueza constante da carta a ela dirigida de Pátimos, pelo menos João, Apocalipse 2, do 1 ao 8, a perda do seu primeiro amor, comparada aos escritos epistolares do velho apóstolo, indicando-nos haver ele se preocupado em verdade com esta condição daquela igreja. Pois, havendo entregue estas cartas em primeira mão àquela igreja, ela deveria estar necessitando dos frequentes apelos que ele fazia à prática do amor fraternal. Ali também havia magia à larga, pois, convertendo-se dentre os mágicos muitos elementos, resolveram queimar seus livros de magia, que não eram poucos, visto que a soma paga por eles havia sido muito alta. Carta de João à igreja de Efésia. Na carta endereçada a esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem o ministério geral da igreja em sua mão direita e anda em meio aos castiçais que representam as igrejas. E isto nos indica que ele se apresenta a ela como aquele que está no comando direto e absoluto do ministério e da igreja por direito inalienável. Após reconhecer o seu valor eclesiástico, Jesus denuncia sua falta. Tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A mensagem de Jesus a esta igreja é mensagem de amor e de advertência que bem pode servir à Igreja Universal odierna, e posta em prática será a maior vitória que ela poderá obter. A promessa feita por Jesus a esta igreja é de alimentá-la com o fruto da árvore da vida. Cristo é esta árvore, diz algo sobre o madeiro, onde ele levou sobre si mesmo nossos pecados. Em grego, madeira é chulon, de onde vem a nossa palavra cruz, e sabemos que é do Calvário, a saber, da morte de Jesus na cruz em nosso lugar, que emana toda a vitória de nossa redenção. Dela, alimentados, nós estaremos de fato saciados para a eternidade. Aleluia. A igreja Efésia permaneceu por séculos, pois no ano de 431 ali se reuniu o terceiro concílio geral cristão, a fim de estudar a doutrina e se definir contra as heresias nestoriana, que ensinava que Cristo não teve natureza humana. Aquele congresso definiu o ensino cristão sobre esta matéria fundamental, provando que Jesus Cristo, de fato, teve 2 naturezas em sua personalidade, a humana e a divina. Cremos que a igreja em Éfeso representa a Igreja Universal em seu período apostólico e ligeiramente pós-apostólico em sentido histórico, profético e dispensacional.
adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.